A entrevista começava de forma leve. Celso Portiolli, experiente e carismático, conduzia a conversa com a tranquilidade de quem já entrevistou dezenas de personalidades influentes. Mas algo no olhar de Nicolas Ferreira mostrava que ele não estava ali para uma conversa trivial. Celso começa abordando a ascensão meteórica de Nicolas na política. Nicolas, você é um dos políticos mais jovens e influentes do Brasil. Muitos te admiram, mas outros dizem que você representa uma visão um pouco antiquada. Como você vê isso? A pergunta parecia inofensiva, mas Nicolas percebeu a armadilha. Ele sabia que aquele era o primeiro passo para levá-lo a se defender, a justificar suas ideias. Mas ele não caiu nessa. Nicolas sorri confiante e responde: Celso, engraçado você falar isso. Sabe, me chamam de antiquado porque defendo a família, os valores cristãos e o trabalho duro. Mas se eu defendesse que o Estado tem que criar os filhos no lugar dos pais aí, eu seria moderno. A plateia murmura. Celso percebe que não pegou Nicolas de surpresa, então decide mudar a abordagem. Mas você não acha que o mundo muda? Que valores que serviam para nossos pais talvez não sirvam mais para os jovens de hoje? Nicolas nem pisca. O mundo muda, Celso, mas princípios não. Você acredita que respeito e disciplina são valores ultrapassados? Celso hesita por um segundo, mas disfarça bem. Não, claro que não. Nicolas se inclina levemente para a frente. Agora era ele quem tomava as rédeas da entrevista. Então, me diz Celso, porque querem convencer os jovens de que essas coisas não importam mais. Quem se beneficia de uma geração sem identidade, sem propósito e sem responsabilidade? Silêncio. A plateia começa a perceber que a conversa tomou outro rumo. Celso mantém o sorriso, mas mexe no microfone desconfortável. Ele tenta manter o controle. Eu entendo seu ponto, Nicolas, mas a sociedade evolui. Hoje temos novas formas de enxergar o mundo, novas maneiras de educar os jovens. Nicolas não deixa passar. E como está funcionando? Olha para os índices de depressão, para o aumento da criminalidade juvenil, para a perda de valores básicos. Parece que essa nova forma de ver o mundo está criando mais problemas do que soluções. A plateia reage com aplausos. Celso pisca rapidamente. Pensa em uma resposta, mas antes que possa dizer algo, Nicolas continua. Celso, me responde uma coisa. Você chegou até aqui porque alguém te deu tudo ou porque você batalhou? O apresentador parece pego de surpresa com a pergunta. Ele faz uma pausa. Bom, eu batalhei, claro. Nicolas olha diretamente para ele e dispara. Então por quê? Hoje querem ensinar os jovens que eles não precisam batalhar, que basta reclamar que tudo vai cair do céu. Celso tenta responder, mas hesita. A resposta parece óbvia, mas se ele concordasse com Nicolas, reforçaria o argumento do deputado. Se discordasse, pareceria hipócrita. Ele estava encurralado. A plateia começa a murmurar novamente. A câmera corta para Celso, que respira fundo. A tensão no estúdio está palpável. Nicolas virou o jogo. Celso decide tentar recuperar o controle. Mas, Nicolas, a política não deveria servir justamente para dar mais oportunidades para quem não teve as mesmas chances que eu e você. Nicolas, sem perder tempo, rebate. Oportunidade não é garantia de resultado. Você teve oportunidades, mas não esperou ninguém te dar tudo. Você trabalhou, lutou, conquistou. Mas hoje querem ensinar os jovens que é errado batalhar, que o Estado tem que dar tudo de bandeja. E o pior, querem que eles odeiem quem vence. Na vida. Dessa vez a plateia explode em aplausos. Celso não esperava essa reviravolta tão cedo. O jogo começou como uma tentativa de fazer Nicolas se defender, mas agora o apresentador era quem precisava encontrar palavras para responder. A expressão de Celso já não era a mesma. Seu semblante sério mostrava que ele havia sido pego em um ponto que não esperava. Mas ele não estava pronto para desistir. Ele ainda tinha cartas para jogar. Só que Nicolas estava mais preparado do que nunca. O que era para ser apenas mais uma entrevista comum no palco do SBT se transformou em um verdadeiro campo de batalha ideológico. De um lado, Nicolas Ferreira, um dos políticos mais polêmicos e incisivos da atualidade, conhecido por seu discurso direto e sem rodeios. Do outro, Celso Portiolli, um dos apresentadores mais queridos da televisão brasileira, acostumado a conduzir
Entrevistas leves e descontraídas. Mas naquela noite tudo saiu do controle. Ninguém esperava que uma simples conversa sobre política e juventude tomaria um rumo tão intenso, tenso e surpreendente. Tudo começou com um tom amigável. Celso, sempre carismático, recebeu Nicolas com um sorriso no rosto, pronto para mais uma entrevista tranquila e bem-humorada. Mas bastaram alguns minutos para que os ânimos se exaltassem. Portiolli decidiu fazer algo que nunca havia tentado antes testar Nicolas, confrontá-lo e encurralá-lo. Ele achou que conseguiria pressionar o deputado, jogá-lo contra a parede e arrancar alguma contradição. O apresentador apostava que sua experiência na televisão lhe daria vantagem. Mas ele subestimou um detalhe. Nicolas não é alguém que recua facilmente. A cada pergunta afiada, o jovem político respondia com firmeza e segurança. Nenhuma hesitação, nenhuma brecha. E quanto mais Celso tentava empurrá-lo contra as cordas, mais Nicolas rebatia, com argumentos que deixavam o apresentador sem respostas. A plateia começou a perceber. O clima no estúdio mudou. O sorriso de Celso desapareceu. O jogo havia virado. Em um momento crucial da entrevista, Nicolas fez uma pergunta direta para Celso. Algo simples, mas devastador. Uma pergunta que desarmou o apresentador por completo, que o fez hesitar, respirar fundo e tentar esconder o que estava sentindo. Mas já era tarde demais. O silêncio tomou conta do estúdio. O público percebeu. A produção percebeu. Celso Portiolli estava emocionado. Ninguém acreditava no que via. Um dos maiores nomes da TV brasileira, sempre seguro e no controle, agora parecia vulnerável, reflexivo e sem palavras. Mas o que Nicolas disse para fazer Celso chegar a esse ponto? Como essa entrevista saiu do controle. E mais importante, como a internet reagiu ao momento mais inesperado da TV brasileira. Prepare-se para um dos debates mais intensos já vistos. O confronto de gerações, o embate de valores e um desfecho que ninguém esperava. Nicolas Ferreira não foi ao SBT para brincar. E Celso Portiolli? Bom, ele aprendeu isso da pior forma possível. Celso percebe que está perdendo o controle da entrevista. Ele começou com perguntas leves, mas agora o público já notou Nicolas está dominando a conversa. Cada tentativa de colocar o deputado na defensiva acabava virando contra ele mesmo. Mas Celso não chegou onde está sem saber lidar com momentos difíceis. Ele decide partir para o ataque. Nicolas, você fala muito sobre valores tradicionais e família, mas não acha que o governo deveria focar mais em resolver os problemas do presente do que ficar preso a um modelo do passado? Nicolas sorri. Ele sabe exatamente para onde Celso quer ir. Celso, me responde uma coisa. Você acha que um prédio pode continuar de pé se destruíram sua base? Celso pensa por um instante e responde. Bom, não, claro que não. Nicolas aproveita. Então por que querem destruir as bases da sociedade e fingir que nada vai acontecer? Tudo o que fizeram foi desmontar a educação, desmoralizar o trabalho e atacar a família. E agora, olhe para o resultado. O que estamos vendo, um país melhor ou um país mais perdido do que nunca? A plateia reage com aplausos fortes. Celso Portiolli sente o golpe, mas ainda tem cartas na manga. Mas, Nicolas, não podemos ignorar que muitas pessoas cresceram em lares diferentes, que o mundo está mais diverso e que precisamos respeitar isso. Não acha que sua visão pode ser um pouco restrita? Nicolas se inclina para a frente. Agora ele decide apertar Celso. Celso, você cresceu com pai e mãe em casa. Celso é pego de surpresa. Ele hesita. Sim, cresci. Nicolas continua, sem dar espaço para ele respirar. E isso te fez bem. Você acha que a base familiar foi importante para você chegar onde chegou? Celso respira fundo, mas precisa responder com sinceridade. Sim, claro, minha família foi fundamental para mim. Nicolas encara o apresentador, deixando o silêncio fazer seu trabalho antes de disparar. Então, por que querem convencer os jovens de que isso não importa mais? Você teve a sorte de crescer com uma base forte e sabe que isso fez diferença na sua vida. Mas agora estão ensinando para os nossos jovens que família não importa, que valores são ultrapassados e que a disciplina é coisa do passado. O resultado disso está aí para todo mundo ver.
O estúdio fica em silêncio absoluto. Celso tenta se recompor. Ele sabe que perdeu esse round, mas ainda tem uma última tentativa para recuperar o controle. Ele respira fundo e parte para o emocional. Nicholas, eu entendo seu ponto de vista, mas estamos em um mundo onde nem todo mundo teve as mesmas oportunidades. Você não acha que o papel do governo é justamente equilibrar essa balança? Nicholas não recua. O governo deve garantir oportunidades, Celso, mas não pode ensinar as pessoas a depender dele para sempre. O que estão fazendo é criar gerações inteiras de pessoas que esperam tudo de mão beijada, enquanto os que trabalham são chamados de privilegiados. Celso tenta cortar. Mas, Nicholas, isso não é um pouco exagerado? Nicholas não perde a chance? Exagerado. Então me diz, Celso, você se sente culpado por ter batalhado para chegar onde está? Celso pisca rapidamente. Não esperava essa pergunta. Não. Claro que não. Nicholas parte para o golpe final desse round. Então por que querem ensinar os jovens a se sentirem culpados por trabalharem duro e vencerem na vida? Isso não é justiça, Celso. Isso é manipulação. A plateia explode em aplausos. Celso está sem resposta. A câmera foca no apresentador. Ele parece refletir, mas não pode demonstrar que perdeu. Ele engole seco e tenta mudar de assunto. Mas já era tarde demais. O público já percebeu. Nicholas assumiu o controle. E o pior para Celso, ainda tinha mais por vir. Celso Portiolli já percebeu o que está acontecendo. A plateia não está, mas apenas ouvindo, está reagindo. A cada resposta de Nicholas, os aplausos aumentam. A tensão no estúdio cresce, mas Celso não está pronto para desistir. Ele precisa de uma reviravolta, precisa de um golpe que faça Nicholas se perder, se descontrolar. Ele decide tentar um ataque direto. Nicholas, você fala tanto sobre disciplina, trabalho e esforço individual, mas e as pessoas que simplesmente não tiveram essa chance? Você não acha que às vezes o Estado precisa agir para corrigir injustiças históricas? Nicholas já esperava essa pergunta. Ele faz uma pausa dramática, olha diretamente para Celso e responde com firmeza. Injustiças históricas. Celso me diz, o que você quer? Ensinar as pessoas a lutarem ou fazer com que elas se sintam vítimas pelo resto da vida? O estúdio fica em silêncio. Celso tenta manter a postura, mas Nicholas não dá espaço para ele respirar. Me responde, Celso, foi o governo que te trouxe até aqui? Foi um político que colocou você no SBT ou foi o seu esforço? Celso pisca rápido. Ele sabe a resposta, mas qualquer coisa que diga poderá reforçar o argumento de Nicholas. Ele tenta desviar. Mas, Nicholas, você não pode ignorar que existem pessoas que nascem em situações muito mais difíceis. Nicholas corta na hora. E quantas dessas pessoas venceram? Quantas histórias de superação temos? Eu sou a favor de dar oportunidade para quem quer lutar. O que eu não aceito é que o governo diga para essas pessoas que elas não podem vencer porque são vítimas do sistema. A plateia explode em aplausos. Celso percebe que perdeu terreno mais uma vez, mas ele ainda tem um trunfo. Ele parte para o emocional para a última tentativa de virar o jogo. Mas, Nicholas, você não acha que às vezes é preciso ter mais empatia? Não dá para olhar para as dificuldades das pessoas e simplesmente dizer, se esforcem. Nicholas sorri. Ele sabe exatamente o que responder. Celso, ninguém vence na vida só porque alguém teve empatia. As pessoas vencem porque lutam, e mais do que empatia, elas precisam de verdade. A plateia delira. Celso está sem opções. Ele começa a perceber que algo mudou dentro dele. Aquele debate não era mais apenas sobre política. As palavras de Nicholas estavam mexendo com ele de uma forma que ele não esperava. Ele tenta continuar, mas sua voz falha por um segundo. Câmera foca nele. Os olhos de Celso brilham diferente. A plateia nota. A produção nota. Celso Portiolli está emocionado. Ele respira fundo. Nicholas fica em silêncio. Ele percebe que tocou em algo maior. O auditório está hipnotizado pelo momento. Celso baixa o olhar por um segundo, tenta esconder o que sente. Mas a verdade já estava ali. E Nicholas acaba de vencer o embate. O público percebe. A internet vai explodir,
Mas ainda falta o golpe final. O estúdio estava em silêncio. Um silêncio pesado carregado de algo que ninguém esperava. Celso Portiolli, um dos maiores apresentadores da TV brasileira, não conseguiu esconder. Nicolas Ferreira não apenas venceu o debate, ele tocou em algo mais profundo. A plateia sentiu o impacto. O auditório já não era mais apenas um espaço de entretenimento. Se transformou em um tribunal de ideias. Celso tenta recompor a postura. Ele sabe que está ao vivo, que as câmeras estão ligadas, que milhões de pessoas estão assistindo. Mas não consegue esconder o olhar perdido, a respiração mais pesada, a emoção nos olhos. Nicolas, por outro lado, está tranquilo. Ele observa Celso por um instante como quem espera por algo. Celso pega o microfone e faz uma pausa. Ele sorri, um sorriso diferente. Um sorriso de quem, por um segundo, entendeu a verdade. E então ele diz: "Sabe, Nicolas, eu nunca tinha pensado dessa forma." A plateia prende a respiração. Nicolas inclina a cabeça levemente para o lado. Celso continua: "Eu fui criado da mesma forma que você falou. Minha mãe me ensinou a batalhar, a não esperar nada de ninguém. E eu acho que eu me esqueci disso por um tempo." A plateia explode em aplausos. Nicolas mantém a calma. Ele percebeu que naquele momento não precisava mais vencer. A vitória já estava selada. Mas Celso, mesmo emocionado, ainda tenta recuperar o controle. Ele sorri e diz: "Mas Nicolas, vamos ser sinceros. Você também não acha que às vezes pesa demais no discurso? Que talvez a forma como você fala não seja para todos?" Nicolas sorri de volta. "Celso, a verdade nunca é para todos. Só é para quem está disposto a ouvir." A plateia explode. Outra vez Celso sorri e balança a cabeça. Ele sabe que perdeu, mas dessa vez não parece um problema para ele. Nicolas se levanta, aperta a mão de Celso e diz a frase final que selaria aquele momento para sempre. No fim, Celso, não importa o que falamos aqui. O que importa é o que cada um leva dessa conversa para a própria vida. O público se levanta. O estúdio vem abaixo com os aplausos. E a internet estava prestes a explodir. #Nicolas vence nos Trending Topics. Cortes da entrevista, viralizando em todas as redes. A grande mídia tentando distorcer o que aconteceu. Mas o público já havia decidido. A verdade tinha vencido. Nicolas Ferreira saiu do SBT maior do que entrou, e Celso Portiolli saiu transformado. O que era para ser apenas mais uma entrevista se tornou um dos momentos mais marcantes da televisão brasileira. Nicolas Ferreira, com sua inteligência afiada e convicção inabalável, entrou no palco do SBT pronto para responder a qualquer provocação. Mas o que ninguém esperava era que, ao final daquele debate, Celso Portiolli sairia transformado. A internet explodiu. Os cortes da entrevista viralizaram em todas as redes sociais. Jornalistas tentaram minimizar o impacto, mas não adiantou. O público viu tudo. Hashtags como Nicolas vence e Celso emocionado ficaram entre os tópicos mais comentados. A cena em que Celso hesita com os olhos marejados foi compartilhada milhões de vezes. E no final ficou uma única pergunta no ar: Celso Portiolli percebeu a verdade? Ou foi apenas mais um apresentador surpreendido por alguém que não tem medo de dizer o que pensa? Agora, a resposta está com você. Comente abaixo. Quem venceu esse debate? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque no final, a verdade sempre aparece.